hoje, 14 de março de 2024, encontro da nova era de número 164. É por ele que nós vamos passear. Mas antes, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo. Jesus, ajuda-nos a fim de que possamos mais compreender as tuas informações. Queremos caminhar nessas orientações a fim de que possamos mais chegar à luz, encontrar a luz que tanto necessitamos. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade que temos tido. Muito obrigado, Jesus, pela ajuda, pelo amparo dessa espiritualidade amiga que certamente nos chega com a tua bênção. Muito obrigado, Jesus. Amigos espirituais, nossa gratidão. Muito obrigado por tudo. Porque sem a ajuda que nos tem sido dada, certamente tudo seria muito mais difícil. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Correndo aí. Bom, antes de iniciarmos o nosso discurso aqui com a matéria que vamos correr hoje, nós gostaríamos de falar alguma coisa, porque nós somos convidados a isso. Temos, ao longo da semana, sempre recebido algumas notícias dos amigos espirituais. Temos nos recordado muito de nossa existência passada, dos nossos trabalhos espirituais na existência passada. Essas recordações têm vindo muito vivas na nossa memória, evidentemente com a ajuda da espiritualidade, pelo trabalho que nós temos realizado. E então, alguma coisa acontece em caráter muito especial. Desde que nós iniciamos esse trabalho de encontros da nova era, há um propósito embutido nisto tudo. E esse propósito é justamente o desenvolvimento da mediunidade. Porque nos falam os amigos espirituais que a mediunidade fenomênica, a mediunidade que vinha sendo exercida no planeta Terra até então, essa mediunidade já não necessita mais. Então nós não estamos trabalhando para que a mediunidade dessa categoria que vinha sendo ativada até então aconteça. Muito pelo contrário. A mediunidade que nós estamos trabalhando, a mediunidade que nos leva aos conhecimentos que temos adquirido durante esse período, é aquela mediunidade do dia a dia, é a mediunidade daquilo que vamos fazer, é a mediunidade de quando alguém nos procura, é a mediunidade do que nós estamos vendo acontecer. Ou seja,
Essa mediunidade é aquela mediunidade que necessita do nosso comportamento melhor. É aquela mediunidade que necessita que nós tenhamos realmente um conhecimento mais aprofundado de quem nós somos, do que viemos fazer, aonde pretendemos chegar. Por quê? Porque no embaraço do dia a dia, todos nós temos algumas dificuldades, e diante dessas dificuldades que temos, quanto maior estivermos próximo da verdade e do comportamento definido por Jesus, melhor nós vamos nos desembaraçar. Por quê? Porque o nosso grau mediúnico permite aos amigos espirituais que nos inspirem, que nos mostrem por onde melhor será caminhar. Como resolver esse problema? Como resolver esse problema? O que eu faço? O que eu não faço? E aí o amigo espiritual vai ajudar. Porque ele tem porta aberta. Porque o nosso comportamento é um comportamento o mais primoroso possível. E esse merecimento então acontece. Alguém nos procura em nossa casa. Eu estou com uma dificuldade, eu estou com uma doença assim. Você não vai precisar ter manifestação. Mas você leva o teu pensamento a Jesus e o amigo espiritual vai te ajudar naquilo que você possa vir a ofertar àquela pessoa, através das suas palavras, através do teu magnetismo, principalmente porque você, no teu comportamento, já atraiu espíritos capazes de te ajudar e ajudar aquele que ali veio te procurar. Dentro da própria casa, no convívio com aqueles que estão conosco, os amigos espirituais vão te ajudar no melhor comportamento que você precisa ter diante de tudo isso. Essa é a mediunidade que nós precisamos desenvolver. Na própria rua, na própria condução, alguma coisa que acontece, certo? Então você já está com a ligação feita pelo teu comportamento, pela tua atividade, pelas tuas ações, e você atua da melhor forma possível diante de tudo que estiver acontecendo. Essa é a mediunidade que necessitamos ter. E essa mediunidade, no mundo superior, funciona com o tempo. Por isso que os mundos vivem melhor, são mundos melhores, porque está todo mundo com melhores comportamentos e com maior ajuda do nível, de acordo com o nível espiritual que aquele mundo comporta e que cada um conseguiu alcançar. É assim que funciona. Então, essa é a mediunidade que nós estamos desenvolvendo. Nós, evidentemente, como estamos aqui desde o início com esses encontros e observando o comportamento e vendo como cada um lida com o que aqui estamos, a gente percebe, a gente sente como cada um, não é, possa estar se melhorando, possa estar se conduzindo. Isso é a sensibilidade, isso é uma sensibilidade também mediúnica. Você chegar perto de alguém e sentir como está o comportamento. Não é que você vai saber tudo que aquela pessoa está fazendo, não é isto. Você vai sentir pelo teu magnetismo. É a energia. Certo? Isso é mediunidade. E você poderá ajudar as pessoas e ajudando, você primeiramente estará ajudando a você mesmo. Não há necessidade nenhuma de manifestação, de incorporar, como dizem por aí, normalmente assim, incorporar o espírito para falar, para dizer, não há mais essa necessidade. Tá certo? Regra geral, não há mais essa necessidade. Exceções existem. Porque elas ainda se fazem necessárias para algumas pessoas que não estão tendo os conhecimentos que nós temos. Como, por exemplo, Divaldo vai a uma palestra e de repente no final
na reunião, ele recebe uma mensagem psicofônica de Bezerra, de Joana, mas essa necessidade ainda existe. Se nós estivéssemos lá, assistindo a Divaldo, o conhecimento que temos, nós, não precisaria ele fazer aquela transformação toda, seria uma coisa muito natural, como se ele mesmo, parecendo que ele mesmo estivesse emitindo uma mensagem. É assim que funciona. Tranquilamente. Sem qualquer movimentação possível. Você vê que até o Divaldo, em uma palestra dessa, até as feições dele se modificam. Dá o magnetismo de Bezerra. A voz também. A voz também, pois é, tudo se modifica aí. A voz às vezes fica até ruim de entender o que ele está dizendo. Então vejam, esse é o comportamento da nova era. Esse é o comportamento que será assumido no mundo de regeneração. O mundo de regeneração é a etapa inicial lá, é a última etapa do Espiritismo na face da Terra. A regeneração é muito mais tranquila. Você vê que nos mundos mais avançados nós temos conhecimento como funciona. Inclusive tudo é mais sutil, tudo é mais etéreo, tudo funciona de uma maneira muito mais suave do que o planeta Terra. E nós temos que nos preparar para isso. Por isso a nova era. Por isso a era do Espírito, como já vem sendo propagado pela espiritualidade já há alguns anos. A era do Espírito. O fato primordial é o Espírito. Ainda agora, conversarmos, falando sobre espiritualidade e materialidade. Nós ainda temos muito de materialidade. A gente ainda escapole muitas vezes. Mas conversava com Valéria, e elas citavam alguns casos, e eu citei também alguns. Quanto mais você se aproximar da verdade, no mundo que nós ainda vivemos, mais as pessoas se afastam de você. E eu digo isso por mim mesmo. Eu me uso muitas vezes como experiência aqui, para não citar nome de ninguém. Mas os amigos que eu tinha sumiram. Eram amigos? Não. Eram pessoas que se satisfaziam com a mesma materialidade. Estavam ali perto de mim, porque eu naturalmente acudia e cuidava do que eles cuidavam também. Sumiu. Então, quanto mais você se aproximar da verdade, mais a população da Terra, no momento, se afasta de você. Não tenha a menor dúvida. Não tenha a menor dúvida. E quando você vê as casas espíritas cheias, como eu via e como vejo ainda hoje, e lá no Leão Denis, por exemplo, a casa cheia, as pessoas vão lá por interesses materiais, solução de problemas, solução de doença, para ver como é o que acontece. Eu indo lá, vou resolver isso, vou resolver o quê? O meu problema material. E não é por aí. E não é por aí. É de outra forma, de outra maneira. E é por isso que as casas espíritas sérias e que estão realmente trabalhando a doutrina espírita, elas ficam mais vazias. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Quando não, são casas que realmente não estão nem aí para nada, aí também ficam vazias. A coisa é muito séria. Porque Valéria falava comigo e citava determinadas pessoas, e como as coisas haviam se comportado, eu digo, não, mas isso é assim mesmo, não tem problema algum. E eu então falei para ela, você lembra de Jesus? Lembra a rejeição que Jesus tinha? A rejeição que Jesus tinha era uma rejeição enorme àquela época.
E por acaso ele deixou de ser verdadeiro? De forma alguma. De forma alguma. Evidentemente nós não queremos nos comparar, não vamos nos comparar a Jesus. Mas comigo aconteceu a mesma coisa. Evidentemente é o nível que eu me encontro. Sumiu! Os telefones param de tocar, as pessoas param de procurar. Isso é assim mesmo. Porque o mundo que nós vivemos ainda predomina o mal. E se predomina o mal, as pessoas querem estar próximo à inverdade, porque ela os satisfaz com a materialidade. E se afugentam quando você procura ser o mais verdadeiro possível, ou quando você intencionalmente procura trabalhar as linhas do Evangelho, seja o que for. Vai ficar aborrecido? Não é um problema meu, mas eu vou trabalhar isso aqui. A época é ápice da transição planetária. Não tem mais como ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Por que não tem? É muito simples e muito fácil. Você não sabe que quem não chegou até agora vai para um plano inferior, não fica mais na Terra? Então qual é o problema? A pessoa não desaparece. Ela simplesmente vai para um lugar onde despertar. Se ela não despertou até hoje, para onde tem que despertar? Vocês receberam, eu dei para vocês a mensagem de Bezerra, quando ele fala que espíritos que estavam na Terra foram exilados para mundos inferiores, retornam à Terra para uma última prova, para ver para onde eles vão, se seguem na Terra ou se continuam num plano inferior. Está aí, eles estão aí. E você vai seguir a eles? E você vai seguir o predomínio deles? Ou daqueles que estão compatíveis com ele? Você não pode ser assim. Você não pode. Você está muito contundente. Você vai ser o quê? Vai ser meio termo? O meio termo está lá fora, naquele outro mundo. Não está mais no planeta Terra. Quem quiser seguir no planeta Terra, que siga a codificação. Que siga as orientações do mestre. Que coloque a sua mediunidade em prol do trabalho da verdade. A coisa é muito séria. E quem não quiser ter seriedade, não é um problema meu, não é um problema teu, dela, não é um problema nosso, é um problema daquele. Ah, mas ele vai ficar chateado, ele vai se afastar, mas é um problema dele. Eu não posso viver com as conotações que estão no pensamento dele. Ou você vai viver com o pensamento do outro? Você não tem o Evangelho? Você não sabe o que diz Jesus? Você não sabe o que precisa seguir? Siga-o. Se não quiseres, siga. Ah, mas eu vou fazer mais ou menos. Então faça mais ou menos. O mais ou menos é lá no outro mundo. O planeta Terra, para nós que já temos o conhecimento, não tem mais ou menos. Ou é ou deixa de ser. Ou verdade tem meia verdade. Não existe isso. É verdade ou não é? Acabou. Então primeira questão é você ser firme com você mesmo. E o que eu tenho encontrado são pessoas que não são firmes consigo mesmo. Embora tenham conhecimento, mas elas não agem consigo mesmo com o conhecimento que têm. E tentam emanar no outro aquilo que elas estão pensando. Passa a mão na cabeça. Eu cansei de ouvir isso. Eu cansei de ouvir isso. Mas Quaresma, você está muito contundente, está muito forte. Isso é falta de amor. Como falta de amor? Eu quero que você desperte e não que continue dessa maneira. Falta de amor é eu concordar contigo e achar que está tudo bem, passar a mão na tua cabeça para você ficar da mesma forma, para você ficar da mesma maneira. Eu gostaria muito que vocês tivessem visitado Sacramento e ouvissem a Alzira. Como eu ouvi. E vocês vão dizer, eu Quaresma é até suave. A Alzira, inclusive, eu já contei isso aqui. Por algumas vezes, ela foi convidada para fazer palestra em determinados lugares, que eu não vou citar. E nesses lugares receberam ordem da Federação Espírita Brasileira
para que não recebessem. É impressionante como funciona a malignidade. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ela está introduzida ainda em todos os cantos. A Federação Espírita Brasileira é má? Não, não é má. É ruim? Não, não é ruim. Mas também tem gente lá que ainda não percebeu o trabalho que tem que ser feito, como tem em todos os lugares. Como tem em todos os lugares. Pega o vício. Como tem gente viciada nessa última casa que eu falei. Como é que pode alguém ficar dirigindo, por exemplo, a mediunidade durante 20 anos e é a mesma pessoa dirigindo? Tem mais de 20 anos já agora. Isso é errado. Porque nós ainda imprimimos muito daquilo que somos. Não pode ser assim. Aliás, na própria indústrias privadas, sem falar de religião, você sabe que não se deve deixar diretores ou gerentes por muitos anos naquela mesma função. Por que isso? Por causa do nosso nível espiritual ainda. O nosso nível espiritual ainda, muitas vezes, nós pautamos por um caminho e ficamos naquilo. Por falta de estudo, por falta de conhecimento, por não procurar se atualizar, principalmente. Esse é o grande problema. E a falta de atualização é grande nas casas espíritas, ainda, todos nós sabemos. E nós vimos aqui da vez passada a matéria, que é o primeiro capítulo do Evangelho que fala em atualização. Nós mostramos isso. Primeiro capítulo do Evangelho. E que tem detalhes magistrais, excepcionais para a mediunidade. Nós vimos tudo isso aqui na vez passada. E é o primeiro capítulo do Evangelho. Vejam como nós precisamos nos conduzir. Muito bem. Visto isso, agora nós vamos para o nosso quadro e vamos seguir adiante. A verdade, como diz no ditado popular, no ditado popular, tem ditados que são ótimos, tem outros que deveriam ser enterrados num abismo profundo, né? Como dizem por aí, a verdade machuca. A verdade não machuca ninguém, muito pelo contrário. O que machuca é a inverdade, é a negação que a pessoa se encontra, e não a verdade quando ela chega. Porque quem faz sentir o que é ruim não é a verdade que você está falando, é a posição que a pessoa se encontra. Então tem ditados populares que são muito bons, mas outros completamente deploráveis para o conhecimento que se tem. E quando se quer colocar o conhecimento em prática, ainda tem esse detalhe, né? Porque tem muita gente que tem o conhecimento, mas não interiorizou, então ele não coloca em prática. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Então, aí a gente entende assim, caramba, a responsabilidade do progresso é minha. É uma verdade. É isso aí. Bom, então vamos passar para esse segundo encontro. Está ali mediunidade, segundo encontro médiuns, porque nós vamos abordar temas específicos sobre mediunidade, certo? Mas tudo que nós vimos até então diz respeito à mediunidade e precisamos trabalhar. A mediunidade que precisamos trabalhar hoje é aquela mediunidade do dia a dia. E a mediunidade do dia a dia não é a mediunidade fenomenal. Já falamos a respeito disso. Então vamos começar com algo bastante interessante que todos nós já temos conhecimentos, mas não custa relembrar. Segunda parte, capítulo 24, capítulo 14, 24 ao 14, item 159 do livro dos médiuns. Isso é uma recordação, não? Médium é toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém,
essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, cada um de nós vai ter a sua mediunidade específica, e essa mediunidade diz respeito ao grau espiritual que temos e às nossas necessidades. Porque a mediunidade também é uma ferramenta educativa. Precisamos assumir dessa forma. Porque se você recebeu a mediunidade que todos temos aqui é diferente um dos outros, não tem nenhum igual. Você tem que usá-la de maneira benéfica, de maneira benigna. Ela é educativa. Porque quando você usa a tua mediunidade, você não só está ajudando o outro, como você também está recebendo. Você está recebendo, por quê? Você está dentro de um contexto, dentro de uma determinada situação, e você está percebendo como ela se resolve. Então você está aumentando o teu cabedal de conhecimento. Essa é uma realidade. O conhecimento está crescendo. Quando se fala em assistência fraterna, é justamente isso que acontece. A assistência fraterna, ninguém recebe espírito. Não tem que ficar manifestando, não. Mas a espiritualidade está lá, do médium que está fazendo a assistência fraterna do outro. É uma assistência hoje, outra na semana que vem, outra na semana que vem. São os apuros. Então você está doando e está recebendo. Porque nessa assistência fraterna, você vai percebendo os sentimentos que aquela pessoa tem. Como é que ela usa os seus sentimentos, de que maneira ela trabalha os seus sentimentos. E você vai procurando passar o conhecimento para que ela use os seus comportamentos da melhor forma possível, a modo de banir inferioridades que possam estar concentradas nas matrizes dos sentimentos. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes ou médiuns psicógrafos. Eu já trabalhei com todos esses médiuns aí. Principalmente o que me marcou mais foi o seu Álvaro, ele era médium curador. Eu trabalhava também, porque ele me chamava para levá-lo a assistir as pessoas, porque ele não dirigia, então quando ele tinha alguém, ele me chamava. Então isso também me fez aprender bastante. Oi? Transporte material. Mas precisa, né? Precisa do transporte material. Temos que usá-lo. Então está aí. Isso não é novidade, todos nós já conhecemos essa matéria. Vamos em frente. Capítulo 3, a ferramenta do amor. Eu trouxe esse trecho que está em um dos livros da Evangelização de Espíritos, e o livro é esse, Tempo de Decisão. Todos os livros da Evangelização de Espíritos são inspirados pela equipe de Eurípides Barçanufo, quando não é diretamente por ele. Vamos ver um trecho desse capítulo. A mediunidade não é um dom como todos pensam. Ela é uma arte divina que precisa ser conhecida e muito bem trabalhada. Com ela, nosso brilho começa a despontar. Ela não tem idade para se manifestar, mas pede atenção e conhecimento
para que seja compreendida com naturalidade a partir da educação do pensamento. Quando se fala em educação do pensamento, é tudo aquilo que estávamos falando aqui no início. Nosso comportamento, como nós estamos encarando a vida, como nós estamos usando a materialidade, como ela interfere no nosso comportamento, né? Como é o nosso dia a dia. Estou passando na rua, estou vendo alguém brigando, esse infeliz, isso é um canalha, isso não presta, problema sério. Ao invés de falarmos assim, elevemos o pensamento a Jesus e peçamos que a espiritualidade amiga possa atuar a modo que faça ali a harmonização devida. Tudo isso é muito problemático para quem quer trabalhar na sua mediunidade. Principalmente hoje, quando nós vemos a situação política que vive o mundo, né? Já está falando até em uso da energia nuclear. Olha a condição desses espíritos. Não entendem nada de vida, não sabem por que existem, não sabem nem que são espíritos. Para eles são corpos. Vejam, né? O que nós precisamos emanar de condições favoráveis para que possa ser amenizado tudo isso. Eu não posso começar a dizer esse cara é um canalha, isso é um espírito sem vergonha, safado. Não, eu preciso elevar meu pensamento e pedir a Jesus, aos amigos espirituais, que o ampare de alguma forma, de alguma maneira, porque é um problema muito sério. São espíritos carentes, completamente ignorantes. Eles não sabem por que existem. E assumiram posições que deveriam saber. Porque antes de reencarnar, sabiam que iam assumir aquela posição. Esse é um grande detalhe, né? Esse é um grande detalhe. Porque ninguém chega a uma determinada posição por acaso. Acaso não existe. Há um direcionamento. E você vai ser avaliado pelas condições onde você se encontra. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Como é que você está agindo? Eu era sonâmbula, não sei se sou até hoje, porque agora eu vivo só, mas eu tenho desconfiança que ainda sou, porque eu tenho muito cuidado para trancar o meu portão antes de dormir. E de vez em quando eu acordo e me surpreendo com o meu portão só no trinco. E o sonâmbulo não vê o que faz, né? Levanta, faz, eu fui acordada várias vezes quando eu era adolescente. Tudo é possível, eu não posso afirmar para você que seja ou não. Tudo é possível, né? Mas muitas coisas que nós fazemos também é com pouca atenção. E a pouca atenção, e outras a gente tem o esquecimento e não lembra que esqueceu. Sim, mas assim, eu sou muito prudente com porta trancada, justamente devido do cuidado que a gente tem que ter, né? Dos perigos. Por isso que eu desconfio que não é falta de atenção minha nesse sentido, porque nesse ponto aí, mas se você tiver falta de atenção com alguma coisa, você não vai perceber que teve a falta de atenção. Você só vai ver depois quando a coisa acontece. É algo estranho, né? Depois a gente conversa sobre isso. Porque quando a gente tem falta de atenção, a coisa é caramba, esqueci, não esqueci, você cria dúvidas. Enfim, são comportamentos que a gente não pode dizer foi isso ou foi aquilo. Eu não posso dizer para você que tenha sido isso ou aquilo, não é? Mas tudo é possível, uma coisa ou outra. Ok? Você já foi um dia, né? Tudo é possível. Assim como a árvore retira do solo a sua seiva e leva até os frutos, beneficiando a todos, a mediunidade é uma seiva divina que percorre tantos caminhos, promovendo grandes frutos para o ser. Então, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, evidentemente. Mas você recebe a mediunidade, não é para uso só próprio, é para você também ajudar aqueles que te servem.
de acordo com o teu grau mediúnico. E como todos nós temos algum grau mediúnico, é muito raro não acontecer, precisamos ver o que nós estamos fazendo com ela, a ajuda que estamos promovendo. E para você usar essa mediunidade da melhor forma possível, evidentemente depende do teu comportamento, das suas ações, do teu pensamento. Aonde você se encontra? Isso é cabal. Senão você não tem a manutenção dos amigos espirituais que espera ter. Porque não é assim. Não, eu peço ajuda do meu guia espiritual, ele vem. Não é dessa maneira, não. Guia espiritual não é babá de ninguém. O amigo espiritual não é babá de ninguém. Certo? Para você ter a ajuda do amigo espiritual, é preciso ter o comportamento e o merecimento devido para que a ajuda chegue. Não é assim. Se eu for cair ali, ele vai me salvar. Não é desse jeito não, você cai mesmo. E vai pro buraco. Não tem como fugir. Porque tem muita gente que pensa que, não, mas meu amigo espiritual me ajuda. Tudo bem, de repente você está sendo ajudado, mas não é bem aquele amigo que você espera, né? É o outro que você atraiu. E ele te ajuda a botar no buraco. Está cheio por aí. Está cheio por aí. Quer dizer, então veja, se o teu pensamento, o teu comportamento não é da melhor qualidade, né? Aquele que vai te acompanhar não é um amigo espiritual que você espera que vai te ajudar. E você de repente não percebe. Porque esses espíritos malignos que trabalham com a inferioridade, eles são tão sutis que de repente você pensa que é o teu guia mesmo. Porque você cria um magnetismo compatível com o dele. E ele te leva e faz você agir da maneira que ele está intencionado, e você vai e pensa que é o guia que está te ajudando, e não é. Porque o teu pensamento, o teu comportamento, as tuas ações são ações indevidas, compatíveis com a energia que ele emana. E ele se aproveita disso e te joga no fundo do poço. Eu vi muito disso. Dirigentes de casas espíritas irem para o buraco. Feliz é aquele que compreende a importância dessa ferramenta divina. Lapida até que possamos sentir o valor do seu trabalho, que passa a sustentar, alimentar e iluminar a vida do Espírito. É por meio dessa ferramenta que nos sentimos amparados. Ela é como os raios de sol que vão iluminando os caminhos por onde passa o ser. Foi o que eu falei. Tá? Não tem jeito. Quanto mais você se sente, mais você estará protegida, mais você estará protegido, mais serão os caminhos iluminados pelos quais você vai percorrer. Porque se você tiver que passar por uma situação, prestem atenção nisso, se você muitas vezes tiver que passar por uma situação que vai ser sacrificial, dessa situação você pode ser libertada. Esse é o grande detalhe. E muitas vezes os teus problemas médicos, os teus problemas de enfermidade, eles começam a ser sanados sem você perceber. Ainda tem esse detalhe, hein? E muitos dos problemas que você poderia vir a ter, você não terá. Pelo uso devido da tua mediunidade. E o uso devido da mediunidade é aquilo que já falamos: pensamento, comportamento, ação, dentro do correto, o mais possível da verdade. E você passa a existência, né, e aquelas condições de sofrimento, de enfermidades, você não as terá, porque você fez bom uso da tua existência. E por meio dessa ferramenta que nos sentimos amparados, ela é como raios de sol que vão iluminando os caminhos por onde passam o ser. É isso aí que eu acabei de falar. Não tenha a menor dúvida quanto a isso.
Eu estou dizendo isso, eu me uso como ferramenta, como exemplo, para não citar ninguém. Eu posso dizer isso de cadeira. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Porque eu sei disto. Isso é uma verdade. Faça brilhar a vossa luz. Oi? Faça brilhar a vossa luz. Então nós somos. É isso aí, é isso. Faça brilhar perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. E se você faz a luz brilhar, o que acontece? A escuridão desaparece, não? É isso aí. É isso aí. A escuridão vai embora. E o sofrimento é o quê? Sim. É uma escuridão. É isso. Então, faça brilhar a vossa luz. Aí, perfeitamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Diga. Eu ontem estava conversando com um senhorzinho, evangélico, e a gente estava falando sobre essas maldades, essas situações do dia a dia. E ele me falou uma coisa que eu guardei muito para mim. Ele falou: minha filha, você tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção, porque o inimigo, ele é muito sutil. E ele sopra no teu ouvido ele usando o aprendizado evangélico dele, mas me falando assim: você tome muito cuidado, porque o inimigo, ele é muito sutil. Ele sopra no teu ouvido de maneira tão sutil que, se você não estiver ligado a Jesus, você se confunde e você acha que aquilo ali é verdade. É isso mesmo. E quando você vê, você está no caminho errado e ele te abandona. Quer dizer, é tudo aquilo que a gente estuda aqui. Perfeitamente, mas é isso mesmo. Ele falou na linguagem Na dele. linguagem, mas exatamente. A linguagem que eles usam é essa de inimigos. Isso. A gente sabe que não são inimigos. Isso. Vamos em frente aqui. Observe os trabalhadores que não sabem trabalhar com as ferramentas que Deus lhes dá. Quantas lutas travam em si, sendo que a maior parte delas é com os sentimentos. O orgulho, a vaidade e o egoísmo são os grandes impedimentos para que o espírito compreenda a importância desse talento em sua vida. O talento da mente. Equipe que eu divido passando. Esse é um pequeno trecho desse livro. Agora eu vou fazer um questionamento. Quem aqui tem o livro O que é Evangelização de Espíritos? Eu tenho. Eu tenho 3. Não, o que é Evangelização de Espíritos? Não me lembro. Eu não tenho. Esse livro aqui. Não, Eu não tenho. eu tenho. Eu já falei com vocês há muito tempo desse livro. Esse eu não tenho. E eu disse para vocês que esse livro Tem. é uma síntese da evangelização de espíritos. É uma síntese. Né? E a importância desse livro é muito grande. Porque esse livro traz de forma bem resumida todos aqueles fatores. Você tem? Tem, né? Todos aqueles fatores que nós conversamos. Né? O fato do espírito, você vê que lá tem tudo. Muito bem. E o que nós vamos ver aqui agora, para quem não tem o livro, pode se tornar um pouco mais difícil, mas para quem tem, é bom que possa ler também em casa. Mais uma vez, certo? Até para que possam vir arguições em um outro nosso encontro. Nós vamos trabalhar aqui 2 capítulos desse livro. O capítulo Mediunidade e Mediunidade como processo de evolução do espírito. Nós vamos passar por esses textos, né, e vamos comentando o que está nesse texto. Por quê? Porque o que está falando de mediunidade neste livro, que ele vem junto com a evangelização do espírito, é praticamente o primeiro livro, traz a mediunidade para os tempos que estamos vivendo. Ok? E é por aí que nós vamos caminhar. Então vamos lá. Mediunidade. A mediunidade é um sublime recurso que Deus oferece ao espírito para que ele evolua. É uma faculdade inerente ao ser. Nela estão os sublimes mecanismos da educação. No decorrer desse
processo educativo, você vai ampliando sua percepção espiritual. Veja que nós falamos isso inicialmente. É justamente o que estávamos falando. Palavra-chave da doutrina. Quanto mais você consegue trabalhar a tua mediunidade, maior a tua percepção espiritual. E aí o que acontece? Mais perto da verdade nós nos encontraremos. Mais próximo de Deus. Oi? Mais próximo de Deus. Assim. Perfeitamente. A mediunidade tem uma característica muito especial. Está diretamente ligada ao compromisso do espírito. O que nós fazemos com uma mediunidade? O que tens feito com a tua mediunidade? É isso mesmo. Pois é, o ano tu vai ver depois. A mediunidade tem uma característica muito especial. Está diretamente ligada ao compromisso do espírito, de acordo com a formação do conteúdo energético do espírito. A mediunidade se manifesta das mais diversas formas. De acordo com a formação do conteúdo energético do espírito. O que entender por isso? De acordo com a formação do conteúdo energético do espírito. Como é que você forma o teu conteúdo energético? Mantendo sintonizado com a divindade. Quer dizer, com bons comportamentos, com boas ações, É isso com mesmo. orações. É isso mesmo. Bons comportamentos, boas ações. É isso mesmo. Você forma o teu campo energético. E você formando o teu campo energético na melhor qualidade possível, melhor será a tua mediunidade, que vai ajudar a você mesma e aqueles que te cercam. E aí o que acontece? O que acontece? Mais você estará educada. Sim, e a gente consegue ser um pouco mais feliz e fazer também outras pessoas mais felizes. Perfeitamente. E você estará se educando cada vez mais. Se a tua educação era isso, ela já vai crescendo, ela aumenta. Porque a mediunidade é um mecanismo de educação, ali está. Por isso é que é importante refletir. Quando a gente começa a refletir, a gente começa a ligar uma coisa na outra. E tudo tem ligação. Não tem como fugir. Não é? Quer dizer, se você trabalha mal o que você falou, comportamento, ação, pensamento, o teu campo energético, o que acontece? Ele fica enriquecido, né? Não, você trabalha mal. O que acontece? Aí ele vai ficando meio escuro, né? Enegrecido, enfermidade, perde a luz, perde o brilho. as pessoas se afastam, né? E aí, aqueles amigos espirituais que poderiam te ajudar, já não se aproximam mais, né? Vão se aproximar os outros, né? E os outros, problema sério. Sim. Por que você está rindo tanto? Sabe por que ela está rindo, né? Me veio na minha cabeça, você é médico, tu é rebelde. Rebelde. Nem sempre. Rebelde e teimoso, então você vai ser educado, quebrar essa rebeldia. Para mim, eu acho que Também tem essa conotação, mas nem sempre, né? Não precisa Nem sempre. não. Porque a mediunidade é dada de acordo com o grau espiritual do espírito, né? E aquilo que ele vai realizar naquela existência. Sim. Você quer ver uma coisa? Na existência passada, vou falar de mim. Na existência passada, eu era médium. Só que eu não tinha o mesmo trabalho que Laésia, que era a minha esposa. Ela era médium realmente que trabalhava. Tinha ações, mas de maior movimento dentro da doutrina. Eu a ajudava. Então vejam. Então, cada um tem o seu grau e desenvolve de acordo com o comportamento que vai tendo. Hoje,
a Laésia, que hoje é a Ilma, né, é muito mais avançada do que almas gêmeas. I believe you. É assim que funciona. Amanhã eu poderei estar num grau igual o dela, e outras pessoas que eu me acompanhando veem no outro lado. Funciona assim. Então a mediunidade vem de acordo com a tua evolução espiritual. Quanto mais evoluído quanto mais evolução você conseguir alcançar, maior poderá ser o teu nível de mediunidade. E mediunidade é uma coisa tranquila. Você vai encontrar seres entre nós que têm uma evolução. Eu conheci muitas pessoas assim. Isso tranquila, comportamento excelente, agindo sempre. E você nem percebe que ali está a manifestação de um espírito. Você nem percebe. Eu conheci gente assim. Eu me lembro de Dona Júlia, de Dona Iglantina. São espíritos que trabalhavam com a mamãe na casa que ela trabalhava, lá nas jornadas de Pedro. Eu era garoto, mas agora eu começo a compreender melhor todo o comportamento que tinha ali de ajuda com as pessoas, como funciona. Então você nem percebe que aquela pessoa tem um espírito ali ajudando, dizendo que a outra precisa fazer, né, fazendo aquele atendimento. Tem espíritos assim. Então, aí como eu sou rebelde, o que eu devo pensar? Bom, quero deixar de ser rebelde, quero me educar. Então, olha, você tem uma certa mediunidade, né? Mas não ficar de olho em você. Eu era muito rebelde, assim. Ainda tenho. Vou mandar programar uma próxima encarnação para você. Deixa comigo. Já sei o que eu vou falar. Programar para você. Jesus foi o médium dos médiuns. Com ele aprendemos todas as expressões da mediunidade. Essa faculdade se expande à medida que o espírito vai compreendendo a sua função e utilidade. O que acabamos de falar? Não tem como ser de outra maneira. Não é? Então, quanto mais você se evolui, não é? A tua mediunidade fica mais sutil, mais tranquila, não é? E a tua passividade é de uma forma tão intensa que as pessoas não percebem que você está comunicando através da comunicação que você está dando é de uma língua espiritual. É inerente a todo ser humano, conforme Allan Kardec nos afirmou. Vimos no início do livro dos Médiuns. Lá está. O espírito, no decorrer de suas reencarnações, chega a um estado de elevação moral que lhe permite usar a força de seu pensamento e manipular os fluidos à sua volta. Olhando no próprio rio. Eu vou colocar. Ela está se encaixando, né? Está se encaixando. Essa mania, pensar e fazer movimento com a mão. Olha só. O espírito, no decorrer de suas reencarnações, chega a um estado de elevação moral que lhe permite usar a força de seu pensamento e manipular os fluidos à sua volta. Estamos aí. Não. Sim, e quando ele vai na trilha do bem, altera maravilhas, né? Essa manipulação dos fluidos Sai baba, né? não quer dizer que ela precisa ser totalmente consciente, não. O teu próprio estado moral manipula os fluidos que estão à sua volta. Faço-me entender? Sim. Não é que você vai manipular os fluidos, não. Faça assim. Não sei. Não. É o teu próprio estado
de elevação moral. Ele permite usar a força de seu pensamento e manipular os fluidos à sua volta. O seu próprio pensamento, o seu próprio comportamento manipula o que está à sua volta. Então, digamos, exemplo hipotético. Algo estava ali que iria te incomodar, mas você chegou. E a tua energia é de tal maneira que aquilo é dissipado, acabou. Você manipulou o ambiente onde você se encontrou, chegou. Automaticamente, pelo teu grau de elevação moral. É como a reforma íntima. Primeiro a gente tem que modificar por dentro. À medida que a gente se modifica, todo o ambiente à nossa volta se modifica também. Perfeitamente, é isso mesmo. E é muito sutil que às vezes a gente não percebe. O ambiente que você vive, que está à sua volta, é de acordo com a tua elevação moral. Eu sinto muita melhora com os meus vizinhos. Eu tinha um pessoal que morava próximo de mim que era muito problemático esse pessoal. Mas eu estou sentindo que melhorou muito. Mas eu sempre nas minhas orações, eu pedia muito por essas pessoas. E tem que continuar pedindo. Né? E continua ainda pedindo. Então eu já senti muita melhora. Você escreveu, eu falei aqui no início da verdade, né? Quanto mais você se aproxima da verdade, né? Aquele povo que não quer participar dessa verdade se afastando de você, porque você não participa mais daquelas situações em que eles estavam, que eles se encontram, então eles se afastam. Isso não deixa de ser uma manipulação das forças energéticas pelo teu grau de moralidade. Quer dizer, o que te interessa vir alguém te chamar para ir para a gandaia? Você não vai, então não chega, ele se afasta de você, ele vai procurar a turma dele. Você, de alguma maneira, você manipulou pelo teu grau moral. E quando ele não se afasta, você mesmo já não procura mais. Perfeitamente, mas é isso mesmo. É por aí. Você não vai procurar, não. É isso. Então veja, quanto maior a tua elevação moral, maior esse detalhe aqui, de você usar a tua força para manipular os fluidos à sua volta. Sejam eles os fluidos que forem, não importa. Acabou. Porque só vai ficar à tua volta aqueles que estiverem compatíveis, forem compatíveis com você. Se não for, se a mulher se afasta. A tal ponto, percebam o que eu vou dizer, a tal ponto, o leão está ali, você chega perto do leão e ele não te faz nada. Faço-me entender? Faço-me entender? Agora não vai fazer isso ainda não, hein? Ainda não dá para fazer. Nem de cachorro. A evangelização dos espíritos tem nos feito compreender que a mediunidade se manifesta das mais diversas formas, podendo ser um instrumento valiosíssimo de educação. Através dela, o espírito muda sua forma de pensar e de plasmar determinados quadros elaborados no pensamento. É isso. Porque no pensamento você não forma palavras, né? A gente sabe, né? A gente forma quadros, né? Quadros, a gente forma. Então, você forma quadros de acordo com o teu nível evolutivo, de acordo com o teu grau moral, com a tua ética, não é? Através dela, o espírito muda a sua forma de pensar e de plasmar. Tá? Quando a gente pensa, a gente plasma determinados quadros elaborados. Vamos supor que você tem um espírito que te acompanha, mas ele é pouco evoluído e ainda está atrelado a coisas negativas. Você já caminhou um pouco mais. Será que esse sentimento desse espírito que ainda está inferiorizado, ele é capaz de mudar por aquela pessoa que já melhorou, porque ele tem a intenção de estar com aquela pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Vai depender dele. Vai depender dele. Tem tantos marginais, espíritos marginais,
fora completamente da lei, né? Que se encontraram no meio de pessoas que seguem realmente a lei, mas ele não seguiu. Ele hoje está na cadeia, preso. Depende do ser, depende do espírito, encarnado ou desencarnado, não importa. Não importa. Tudo é espírito, encarnado ou desencarnado, não importa. Aquele desencarnado que te acompanha e que de repente tem intenções outras, embora a inferioridade dele, mas ele vê que você está indo num lugar que é melhor e tal, ele acaba podendo se transformar, sim, você acaba ajudando. E outros não. Outros são rebeldes mesmo. Até é mais fácil do que um que tem encarnado, né? Outros são rebeldes mesmo, como você se diz que é rebelde. Isso agora, às vezes um desses desencarnados é até mais fácil de se jogar do que um que tem encarnado. Ah, sim, é verdade, sim, pode ser, é possível. Tudo é possível. Né? A gente não pode dizer só acontece desse jeito, só acontece tudo. É possível. É possível. O pensamento é o atributo mais importante do espírito. Nele estão as portas da mediunidade. Se for assim, então eu trabalho muito com o pensamento. Mas existe, eu creio assim, para que esses plasmas, para que essa energização pode se dar através de pensamentos, palavras e ações. A gente não precisa... Palavras e ações vêm depois do pensamento. Sim. Primeiro é sempre o pensamento. Palavras Então, e ações vêm depois. Palavras e ações. Oi? Pensamentos, palavras e ações. A gente não precisa falar. Às vezes é através do Sim, pensamento. perfeitamente. Você já fez o mal. Já fez o mal. Perfeitamente. Então isso também interfere nesse campo energético. Perfeitamente, sem dúvida. Plasmou, pensou, plasmou. Uhum. Quer ver? O que você está pensando agora no momento? O que você pensou agora? O que você pensou? Não? Não pensou nada. Veja, ela não pensou nada, está no vazio. Quer dizer, ela não pensou em apurar o que estávamos conversando. Eu estou usando um exemplo. Ela poderia dizer assim: não, eu estou tentando aqui refletir o que vocês estão falando. Então ela estaria pensando sobre o que nós estamos comentando. Mas ela ficou vazia. Percebeu? Eu não estou dizendo que isso aconteceu com ela, não. Naturalmente ela não quis dizer nada, né? Mas é isso. E muitas vezes, por você não refletir o que o outro está falando, você perde o conteúdo educativo. A coisa é séria. Porque você só realmente começa a interiorizar e a marcar na tua memória quando você reflete. Quando passa batido, como diz no ditado popular, passou batido. E eu esqueci, não lembro disso não. Não sei o que é. Você não refletiu. Quando você reflete, fica guardado. Fica guardado. Isso, Amarelo. Eu utilizo muito meu pensamento emitindo para lá, para o pessoal que em guerra, para que possa, né, ter um fim ou pelo menos um alívio para essas pessoas que estão lá. Devemos pedir sempre através da prece. É importante isso. Até mesmo pensamento, Perfeitamente. O pensamento é uma prece. Quando ela é bem feita, não é? Sim. Não é que aquele cara pensou? Não, isso não é uma prece, não. Mas quando o pensamento é benigno, é uma prece. Sim. E quanto mais benigno ele for, maior a camada que ele atinge. Eu nunca esqueci. Eu era garoto, me lembro até hoje. Preto velho Joaquim, ele dizia. Vai para aqui? O velho Joaquim, o Joaquim tem uma opção dele. Ele dizia, né, que muita gente faz a sua oração e pensa, mas ela não passa do telhado. E é verdade, não passa do telhado porque não tem sentimento. É como os fariseus, da boca para fora, fica na porta da igreja para dizer que é religioso. É que não toca o coração, né? Perfeito. Agora, quando o sentimento é profundo, a fé é profunda, ela chega a Deus.
ela chega a Jesus. Por que eu disse que chega a Deus? Deus está distante de você? Não, Deus está onde? está no nosso ser. Hein? Você, Ele está incluído nós mesmos. você está mergulhada na mente de Deus. Sim. Vimos isso aqui na vez passada. Não tem como. Você está, todos nós estamos mergulhados na mente de Deus. É como se você estivesse como um peixe no oceano. Mas Não quando- tem jeito. Mas quando nós fazemos coisa errada, cria uma barreira, né? é por isso que Deus sabe tudo o que você faz, até quando cai um fiozinho de cabelo teu, porque você está mergulhado na mente dele. Sim. Não tem como. Vimos isso aqui da vez passada. Você estava aqui da vez passada? Não, né? Eu estava. Estava. Eu não estava na outra. É. Na passada eu estava. Não foi da vez passada que nós vimos isso? Ali, o André Luiz chama o fluido cósmico universal de plasma divino. O espírito dele são as portas da mediunidade. Através dele, estabelecemos outros contatos no campo da comunicação, vindo a ser identificado como mediunidade. É isso aí. Vamos em frente. O pensamento é o condutor das ideias, sendo percebido por suas frequências mentais. Frequências mentais. E a vibração atrativa lhe permite entrar em comunhão com outros pensamentos. É como um rádio, como uma TV. Certo? Aí se chama de telepatia. Escute. Escute. Rádio. Rádio X. 1400 kHz. Essa é a rádio Rio de Janeiro. 1400 kHz. Se você botar em 900, não entra a rádio Rio de Janeiro. É outra frequência. Então, só vai entrar a rádio Rio de Janeiro porque está naquela frequência. Certo? Se você estiver na frequência de 1400 kHz, você entra na rádio Rio de Janeiro. Se você não tiver, você não entra. Assim também é o nosso pensamento. Eu quero falar com Deus. O que você tem que fazer? Elevar o pensamento. O mais possível. Sim. Né? E corrigir aquilo que a gente acha que está errado, né? A gente corrigir. Eu quero falar com aquele espírito sem vergonha safado. O que você precisa fazer? Essa fazer o que não presta. É isso aí. Pronto. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Quer dizer, o teu pensamento, a frequência do teu pensamento vai atrair para você aquilo que você realmente está pensando. Vem o teu encontro. É por isso que falávamos aqui, da vez passada, não foi que falávamos aqui? Ou hoje, eu não me lembro mais. No meio da multidão, você está no meio da multidão, você vai caminhando. Ali tem espíritos, no meio daquela multidão está cheio de espíritos. Né? E eles são atraídos a você de acordo com o que você está pensando. Mas eles veem a frequência? Não, eles não veem a frequência. Está enganado. O que eles veem? Por que eles são atraídos? Isso é um campo vibracional. Por que eles são atraídos? Pela sua vibração. E por que eles são atraídos pela vibração? Eles estão sintonizados. Porque você sintoniza. E por que essa sintonia acontece? Eles não veem a sintonia. Eles não entendem nada disso. Mas eles te seguem. Eles não veem nada disso. Como é que eles te seguem? Pensamento? É o magnetismo que você emana. O magnetismo que você emana, certo? Dar cor à tua aura. Isso é que eu estava pensando aqui. O Quaresma, aconteceu eu fui fazer uma visita a um familiar e tinha uma senhorinha doente. E assim, eu quase não tenho contato com ela. Assim que eu entrei no quarto, eu já não me senti muito bem. Mas a senhorinha assim, sempre me falava muito bem dela.
Mas assim, na hora que eu entrei, eu comecei a suar, sentindo uma sensação de desmaio. E assim, entrei em oração e falei com a minha nora assim, eu falei, poxa, eu não estou me sentindo muito bem. E comecei a suar frio. Aí a gente saiu, aí meu filho foi, pegou um copo d'água, eu sentei, e a sensação foi de desmaio. Enfim, depois a minha nora que perguntou uma outra pessoa, falou o que aconteceu. Daí ela falou assim, mas a sua, no caso é a avó dela, a sua avó ficou bem? Aí ela falou assim, não, ela ficou bem, quem ficou foi a minha sogra. Ela falou assim, não, mas ela recebeu alguma coisa não muito boa, quer dizer, tipo assim, protegendo ou alguma coisa que estava ali, né? E quer dizer, quem recebeu fui eu, que tinha de alguma coisa ruim, porque eu comecei a suar e ter essa sensação Você Trocou energia. Trocou energia. Isso. Você melhorou, então a sua energia maior, ela é além do capacitor. Você tem mais, você entrega para quem tem menos. Aí eu não soube como Você descarrega. proteger, né? Vamos dizer assim. O campo magnético que ali se encontrava, produzido pelos pensamentos, provavelmente dessa pessoa, ou de outros que lá chegaram e estavam compatíveis com o dela, você percebeu esse campo magnético. Ele te atingiu, esse campo magnético. E esse campo magnético pode ter te atingido por vários motivos, certo? Primeiro, pelo teu estado também de pensamento, que poderia não estar bem de acordo. Por outro, se estando o teu pensamento em situações benignas, ele pode ter te atingido para que você pudesse ajudar com a tua reação, uma prece, mudança de pensamento. Aí é onde entra a mediunidade. É justamente aí. É justamente aí. E você só sentiu esse campo magnético por causa da tua mediunidade. Ele te atingiu mais fortemente. E então, quando você chegar num lugar que normalmente você sinta dessa forma, imediatamente coloque na tela mental a imagem de Jesus. Coloque na tua tela mental a imagem de Jesus. Peça ajuda aos amigos espirituais. Em pensamento. Não precisa você se retirar do ambiente, não. Ali onde você está, muda a tua frequência de pensamento. Ok? Muda a tua frequência do pensamento. Eleva o pensamento. Colocando a imagem de Jesus na tua tela mental. Primeira proposta logo é essa. E aí você pede ajuda aos amigos espirituais que possam ajudar e vir até aquele ambiente e ajudar no que for necessário. De repente você não sabe o que é, mas você pede e os amigos espirituais virão e vão dar conta do recado de acordo com o teu pensamento, de acordo com o teu pedido. Porque normalmente quando você entra no ambiente de alguém, você mergulhou naquela energia que ali estão, naquele ambiente magnético que a pessoa cria. Às vezes não é um ambiente favorável, não é um ambiente da melhor qualidade. Podia ser que lá tivessem espíritos, né? ajudando, entre aspas. Tudo isso é possível. Mas com o tempo, você aprimorando a tua mediunidade, você vai saber o que acontece. Você vai ter a noção do que está acontecendo. Se a energia está sendo emanada pelo próprio ser e se tem elementos outros ali com ela, com aquela pessoa, ajudando naquela condição desagradável. Tudo isso é possível, mas isso faz parte de um melhor trabalho, de um melhor desenvolvimento da mediunidade, né, de cada um de nós. A evangelização dos espíritos tem procurado educar o pensamento do espírito para que ele compreenda a importância de manter sua vibração em clima de harmonia. Deve ajustar os sentimentos para que esses não contaminem o campo mental, impedindo a expansão do espírito. Porque se você tem o pensamento elevado, você realmente não contamina o campo mental.
Quando fala em contaminar o campo mental, é justamente com pensamentos indevidos, com ações indevidas, né? Com práticas indevidas, com postura inadequada. Tudo isso contamina o campo. É o que você cria à tua volta. Né? Até insegurança, né? Até uma insegurança. Perfeitamente, perfeitamente. É por isso que se fala, você pode estar no meio da guerra e estar em paz. Você cria o teu campo mental. A guerra está acontecendo ali. Você pode estar com uma doença, mas pode estar em paz. É verdade. Ah, foi bala perdida. Não existem balas perdidas. Certo? A bala vai atingir a quem tem compromisso com aquilo que está acontecendo. Não tem a menor dúvida. Porque senão, cadê a justiça divina? Ah, mas era uma criança. Sim, mas tem compromisso. Aconteceu. Tem algum motivo que causa. E é tão difícil a gente fazer. Não é querer imputar aos outros, mas é tão difícil a gente falar isso para as outras pessoas. As outras pessoas entendam. E as outras pessoas entendam que aquele ciclo ali, tudo está envolvido num ciclo. Ah, sim, perfeitamente. Não tem difícil dúvida. que as pessoas entendam. Com certeza. Difícil demais. Onde você mora é o melhor lugar para você viver e se educar. Aonde você mora. Eu gosto de onde eu moro. Tem mensagens que falam a respeito Eu disso. também posso. Eu Agora, coloquei há pouco tempo uma no Facebook do Hamed. e o familiar? Quando a gente tem um familiar turrão, aí Ah, o familiar você já viu, você escolhe quando está no seu planejamento reencarnatório, né? E se você escolheu, por que você abandonou o seu marido? não, eu tenho. Você escolheu! Também. A mediunidade, vamos em frente aqui. A mediunidade é uma alavanca de progresso, pois ela coloca o espírito num sistema de relação contínua com o mundo dos espíritos. Observe o detalhe. Pois ela coloca o espírito num sistema de relação contínua com o mundo dos espíritos, alimentando fontes de esperança e progresso. Perceberam? Perceberam? Mas perceberam profundamente mesmo? Sim, percebi. Então, se você está com o pensamento sempre de forma retilínea, você tem assistência espiritual constante, contínua. Contínua. E o que acontece? E o que acontece? E o que acontece? Se você tem uma assistência espiritual contínua, o que acontece? Tudo deixa fluir, né? Você poderá ser até liberta de situações que você poderia vir a passar pelo teu comportamento retilíneo. Falamos ainda há pouco. Você tinha que sofrer um determinado problema, você não sofre, porque você conquistou merecimentos. E o teu guia espiritual já foi lá no superior a ele procurar saber se aquilo poderia deixar de acontecer. E deixa de acontecer. E deixa de acontecer. A Graça ia ter um câncer estomacal. Mas ela trabalha tão bem, ela quer tão bem a todo mundo, ela está toda hora dizendo que ora por todo mundo, pelos familiares e tal. Não, corta esse problema da Graça. Não, suspende o câncer dela. E ela suspensa. E os amigos espirituais agem e essas células são neutralizadas. Não vão acontecer. É assim que se passa. Estava programado. O teu planejamento reencarnatório. Mas deixa de acontecer. Pelo comportamento além daquilo que estava programado. Então você teve méritos, conquistou. O teu guia espiritual não pode eliminar. Mas ele vai. Percebe, né? Ele não pode, não, ele não faz isso. Ele não sabe fazer.
ele vai a caminhos maiores, a espiritualidade é maior. E lá, então, o procedimento acontece. E aí, quando você entrar no estado de emancipação, o amigo espiritual vem e neutraliza aquelas células. Eu quando descobri que eu estava com um problema na tiroide, Agora ela vai levar problema. teve uma médica que passou, queria que eu fizesse um exame, né, Para tirar a tiroide. Para fazer um exame. Mas eu tive um sonho com uma senhora sentada com um turbante na cabeça e ela falou para mim: você não vai morrer de câncer, não. Você quase não vai sentir a sua passagem. O cara falou para mim. Depois eu fui e falei com essa senhora da verdadeira, ela falou comigo: você não sonhou comigo, não. Você sonhou foi com a minha verdadeira. Tudo é possível. A mediunidade pode ocasionar emocionais quando é bem. Peraí, que eu acho que eu não bem. A mediunidade pode ocasionar eu acho que Emoções, Problemas emocionais, deve ser, né? a mediunidade pode ocasionar quando não é bem compreendida. Eu acho que foi isso aí. Através dela, outros pensamentos interagem na estrutura mental, ocasionando confusões, é isso mesmo, e falta de definição para determinadas atitudes comportamentais. Isso foi digitado, naturalmente eu, na hora de digitar, digitei. Então, sim, porque ocasionar problemas emocionais não é legal. A gente sabe que não é legal. Quanto menos emoções nós passarmos a sentir, mais estaremos compreendendo a vida e a naturalidade da vida, né? O emocional, ele normalmente acontece com ligações ao imediatismo, e aí é o grande problema da história, né? Então, quando isso acontece, é que a pessoa não está trabalhando bem a sua mediunidade, né? Através dela, outros pensamentos interagem na estrutura mental, ocasionando confusões e falta de definição para determinadas atitudes comportamentais. É aí o que se passa. E aí não é legal. Através dela, podemos fecundar a tristeza, a melancolia e vivermos sob o influxo de outras vibrações, quando não percebemos a força dos pensamentos que interagem conosco. É isso. Quando a mediunidade não é bem trabalhada ou quando ela é trabalhada de maneira inadequada. Aí vem aqueles que vão ajudar em você fracassar, como aconteceu com o nosso irmão João de Deus. Eu fico tão triste com o João de Deus, porque eu conheci pessoalmente, né? Eu tive lá. Trabalhava realmente, né? Quer dizer, é triste, né? Olha o que ele jogou fora. Olha a mediunidade que ele deixou. Um tesouro, né? Ele curou muita gente, mas curou muita gente mesmo. Curou a mim, inclusive. Eu fui lá por causa disso. Foi um verdadeiro tesouro que ele jogou E fora. aí, veja, a mediunidade estava ali presente, mas ele se deixou levar Mas você parece, pelo com certeza, como o senhor, tem outras pessoas que devem ter muita gratidão a ele, pela Sim, mas tem. dele, e que já estão intercedendo, orando por ele, para que ele possa novamente se reerguer no futuro, né? Isso é o que devemos fazer. Isso é o que devemos fazer. Essa Se gratidão vai ajudá-lo a recuperar. Sim, vai ajudá-lo. Mas não vai ser nessa reencarnação, não, viu? Sim, mas Só na outra. está sendo Essa está curado, difícil. né? Nessa agora ele já está envolvido com uma série de outras coisas, não só com o problema da libido lá, das transações sexuais que ele promovia, mas também está envolvido com outras tantas coisas de armas, de dinheiro, de uma série de problemas. Então está difícil. Só na outra agora. Sim. Mas a gente continua orando Mas por vai ele. ajudar, porque eu sei que a sua gratidão por isso nunca vai acabar. Você vê? Ela tá ali. Não, veja. E as outras pessoas Veja o grau de mediunidade que ele conquistou.
Sim, porque é uma conquista. Sim. Mas, veja bem, reencarnou e se deixou influenciar pela materialidade. Veja como a materialidade é um instrumento de negação para você crescer. É uma raça. Veja como a materialidade é um instrumento para te derrubar, para te jogar no chão. Veja, e aí, o que aconteceu? Outros irmãozinhos se acercaram dele, né? Sim. E aí fomentaram mais ainda. Veja, você está ali, já com intenções que não prestam, e cheio de outros. Acabou indo no fundo do poço. Além disso, quando você desconhece o valor da mediunidade, pode perder-se nos caminhos materialistas. Que é o que aconteceu com ele. Eu acabei de falar. Tá aí. Foi o que aconteceu com o João de Deus e tantos outros. Né? Por aí, com mediunidades fabulosas, né? E que se deixaram envolver pela ilusão da matéria. O materialismo é a pior ferramenta que o espírita pode se servir dela. Ainda agora conversávamos e falávamos, a materialidade é simplesmente para ajudar a espiritualidade. É simplesmente como você tem que usar a materialidade. Quando você usa a materialidade pela ilusão da própria matéria, pelo prazer, você já está no fracasso. Tem que ter sabedoria para lidar com Você já está no fracasso. Então, problema sério. É problema sério. Mas não é só. Aí a materialidade te ajuda no orgulho, na vaidade, na ambição, no fazer o que não presta. Ah, não, eu faço só um pouquinho, depois eu saio. Mas esse pouquinho, você está rindo, né? Não, eu estou rindo que os É porque ela gosta de fazer um pouquinho. adoro ela, e depois não, depois eu vou, confesso com o padre. Tem gente que pensa assim, né? Vai lá no confessionário, Tá confessando. pois é, eu sei isso. Depois vai lá, confessa, o padre manda rezar, desce, vai E de embora. repente eu compro o padre que está ali e depois vai lá conversar com ela do lado de fora. Já aconteceu, caso dessa ordem. Mas é assim mesmo, não estou inventando não, né? Problema muito sério. Quem já foi na porta aqui sabe. Primeiro que você não tem que confessar a ninguém, que não precisa. Porque Deus sabe de tudo. Você tem que fazer é se corrigir. Esse é o dogma, né, que a igreja tem. Como é que você vai chegar num lugar para falar para outra pessoa o que você está fazendo? Tu não sabe o que a outra pessoa está pensando. É um atendimento De repente ela não vem, fraterno. não. Não é um atendimento fraterno? Oi? Não é um atendimento fraterno da Igreja Católica? Ela. Da Eu extensão. só não sei se é fraterno, mas que é um atendimento Então, eu tenho. Só que é um problema, porque ali trabalha a materialidade, né? Ali vai falar com o homem. É o homem conversando com outro homem. Não é? Eles não cuidam da espiritualidade do espírito, né? Como muitas casas espíritas também não cuidam, né? A gente sabe disso. Né? Cuidam do homem. Como muitas palestras são feitas para o homem, não para o espírito. A gente sabe disso. Nós não podemos esquecer as exceções. Não, exceções sempre existem em tudo. Exceções sempre existem em tudo. Agora eu vou te contar uma história. Pela minha existência, até a faixa que eu cheguei agora, olha, são tão poucas as exceções. Mas tem. Quisera eu que fossem mais. Na Em própria todas as igreja- casas espíritas que eu trabalhei, e considerando aquelas mais conceituadas, ainda trabalham com a materialidade, com o homem. Aquelas mais conceituadas. Problema sério. Problema sério. É por isso que eu não canso de me lembrar de Zacarias, quando ele diz que 2/3 não ficam por aqui. Eu ainda acho que é mais. Só 1/3 segue. Isso é a realidade, né? Isso aí não tem dúvida. Então, veja como o aprendizado, o nosso aprendizado é difícil, né? Veja como o aprendizado do Espírito às vezes torna-se difícil. Além disso, quando você desenvolve o valor da mediunidade, pode perder-se nos caminhos da materialidade. Outro fator importante é que ela instrumentaliza o ser para estabelecer uma relação natural com o mundo dos espíritos. Quando bem compreendida, proporciona um bem-estar que oferece profunda
toda alegria ao Espírito. E é verdade. Com certeza. E é verdade. E é verdade. Faz um bem-estar. Eu já sinto isso Faz já muito em bem. algumas ocasiões. E eu me lembro bem dos trabalhos que acompanhei, não é? E vendo a alegria dos médiuns, não é? Quando o fato se realizava, vendo o trabalho do Álvaro, quando ele curava a pessoa e a pessoa ficava numa gratidão imensa, a alegria do Álvaro também, uma alegria intensa. São coisas realmente tremendas. Você mesmo vai se sentir assim quando você trabalhar melhor a tua mediunidade. Qualquer um de nós que aqui está. Dinheiro nem paga. Esse bem que a gente Não paga. Não é? Quando você atende uma pessoa, não é? E vê a gratidão, e vê depois o que acontece, a tua alegria realmente é enorme. É assim. A Maísa estava falando que quando o Chico desencarnou, segundo as orientações. Quem estava falando? Maísa. Maísa Braga. Isso. Aí ela disse que quando o Chico desencarnou, né? Quando o Chico desencarnou. quando o Chico desencarnou. Ele ajoelhou e agradeceu o corpo inteiro. E aí abriu assim um clarão e ele viu uma escada. Em cada degrau de escada, né? Segundo que ela chamava, né? Ele ia passando pelos apóstolos. Muito bonito, eu ouvi também. Seus benefícios são muitos e de diferentes formas. Ela não se prende aos atos externos, mesmo porque sua expansão dentro do contexto, mesmo porque tem sua expansão dentro do contexto evolutivo. Seus benefícios são muitos e diferentes formas. Espirituais, falando, o sistema evolutivo do espírito. A mediunidade está intimamente ligada às questões perespirituais. Convém ressaltar que ela muda, renova e se expande à medida que o pensamento e os sentimentos se realinham para uma nova proposta de trabalho. Ela está intimamente ligada às questões perespirituais. Por quê? Por quê? Por que isso acontece? Que tudo que você aprende está localizado no HD, que é o perispírito. É isso? É o quê? Todo o seu conhecimento que você consegue, né? Que é uma questão psíquica, né? Está armazenado no perispírito. Sim. E por que ela está intimamente ligada às questões perispirituais? O perispírito, o que representa o perispírito para a espiritualidade? É um retrato do espírito. Como ele pensa, como são os seus sentimentos. A espiritualidade maior te identifica pelo perispírito, como você realiza as suas coisas, quais são os teus sentimentos. Qual é a tua rebeldia? Está lá marcada no teu perispírito. O amigo espiritual, quando chega perto da Valéria, diz: olha aqui. Ele está vendo quem é você. Ele conhece você. Haroldo diz que tem até cheiro. Não é aquele no nosso nível, é aquele que está acima do nosso nível. É o Bezerra, é o Eurípides. Ele reconhece, sabe quem é. E ele sabe lidar com isso. Por isso que está intimamente ligado às questões espirituais. Porque se você também tiver com todas as suas matrizes enegrecidas, já sabe quais serão as suas companhias, né? Eu estava pensando aqui, que você falou, né, nos 2 terços, a gente sabe que vai embora muita gente. Aí vai haver o dano da segunda morte, né? Essa turma toda que vai embora vai sofrer o dano da segunda morte. Não é isso? Esses 2 terços?
espírito vai passar pela segunda morte, pelo dano da segunda morte. Com certeza. Com certeza. E veja bem, como os espíritos que reencarnaram na Terra são vadios com relação a si próprios. Porque Zacarias, quando emitiu isto, inspirado por Jesus, pela falange, trabalha com Jesus, foi 500 e tantos anos antes de Cristo. Então, podemos dizer que isso tem aí 2.600 anos, sei lá. E ninguém ouviu. A maior parte não ouviu. Estão ouvindo até hoje. A maior parte não ouviu. Como não ouviram o próprio Jesus? A profecia de Jesus. O sermão profético de Jesus. Então aí acontecendo, de acordo com o sermão profético, não mudou. Nações contra nações. Estamos vendo. Cada um agora mais que o outro. E quando o outro se anexa a um determinado grupo, o outro fica revoltado, já quer fazer não sei o quê. É um problema sério. Não ficará pedra sobre pedra. E nós não verificamos que o sermão profético é para não acontecer. É você realizar, fazer realizações para que aquilo não venha a passar. Mas nós não pensamos assim e as coisas estão acontecendo. Allan Kardec explica: se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isto implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica, quando isto lhe apraz e não segundo a nossa vontade, donde resulta Primeiro, que nem todos. Não resulta. Primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médiuns. Perceberam o que acontece? Vamos falar. Segundo, que todo médium pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o espera. Isso está naquele livrinho pequeno que é o Espiritismo, capítulo 1, Meios de Comunicação. Então ele viu? O perispírito é um espelho. É ali que o amigo espiritual vê. Não, numa reunião de manifestações. Não, esse aqui, não. Esse espírito aqui se manifesta por esse. Aquele ali se manifesta por esse. Porque ele vê pelo perispírito a qualidade fluídica de cada um. E promove então a manifestação. Eles têm, dependendo da equipe, eles têm o psicoscópio, faz a leitura. Sim. Você pensa e sente. No equipamento pequeno. Então, para que nós, mais uma vez, para que nós possamos ter ao nosso lado aqueles espíritos que vão nos ajudar, precisamos ter um pensamento bem direcionado. E aí, eles vêm e nos abraçam. Abraçam mesmo. Quando eu digo abraçar, é te encaminhar, te levar para o melhor caminho, te inspirar da melhor forma possível. Porque eles veem que você aderiu à verdade, que você apertou a mão de Jesus. Isso é importante demais, é muito importante. No mundo espiritual, a comunicação entre os espíritos se processa pelo pensamento. Está aí. Isso nos mostra a importância de alimentarmos o fluxo mental dentro de uma compreensão amorosa e carregada de verdade. Não é de outra maneira.
Não é como a gente vê muitas vezes falando aí, né, as pessoas. Não, vai lá, vai tomar um passo que isso vai melhorar. Não é bem assim que funciona, não. Se fosse assim, era fácil. Por exemplo, né, eu não sei se eu estou pensando direito. Eu vejo assim, eu hoje atualmente, eu vejo esse mundo que eu estou vendo. Mas tem uma outra figura do lado que é diferente disso que eu vejo. Engraçado isso para mim. É como se eu visse uma coisa mais natural, com mais harmonia, com mais plantações. Eu estou enxergando como se eu estivesse enxergando uma coisa que é uma sensação tão estranha. Quando eu olho assim, às vezes, o panorama da cidade, eu olho assim, aí fica assim para mim, isso tudo vai acabar, eu sei que isso vai acabar. Não vai permanecer da maneira que eu estou vendo aqui. Eu não sei se é uma coisa íntima, um pressentimento. É como se eu estivesse olhando hoje aqui uma coisa que eu sei que falta pouco para terminar. Mas é porque você sabe que isso vai acontecer. Você inconscientemente, entre aspas, né, sabe que será assim. Que essa coisa que não é legal, que não é bacana, vai realmente desaparecer. E que aquela outra coisa melhor irá acontecer. É alguma coisa que você já tem esse entendimento. As tuas reflexões interiores te levam a esse estado de pensar. E você cria as imagens. É como se você estivesse vendo realmente. Como se você estivesse vendo. Você pensa, você plasma. E como se você estivesse vendo essa imagem. Nós fizemos um exercício, né, de meditação. Aí o instrutor foi conduzindo a meditação. Mas era interessante, ele falava numa estrada. Eu não vi estrada, eu só vi uma floresta. Ele falava estrada. O doutor, isso, né? Foi muito rápido a estrada que eu vi, mas assim, uma estrada bem pavimentada, sem nada em volta. Mas a imagem, muito rapidamente a estrada, depois eu voltava para a floresta. Vi os rios que ele falou, vi a cachoeira que ele falou, aí ele falou na parede, a parede eu não vi, porque eu estava o tempo todo na floresta, andando na floresta. É porque você captou a mensagem dele à tua forma, à tua maneira. Da maneira que você gostaria que fosse. Você trabalhou na mensagem dele. E você criou a tua mensagem, segundo o que ele passava para você. E muitas vezes, em determinadas situações, dependendo do trabalho espiritual que esteja sendo feito, a própria espiritualidade emana para você quadros que você passa a visualizar. Também acontece isso. A gente sabe, por exemplo, vai aí um exemplo, não é bem como nós estamos falando, mas é. Né? A gente sabe que muitas vezes aconteceu, não sei se continua acontecendo, né? Divaldo está fazendo a palestra, ele na frente dele para lá o quadro, ele está lendo lá o que tem que dizer, ele está lendo. Então eu ia dizer também. Só que ele tem que estudar, senão Tudo não acontece, aparece tudo é não. possível acontecer. Eu queria que fosse assim comigo, mas nunca foi. Mas olha o que acontece, mas se ele não estudar, o quadro não aparece não. Ah, sim, mas o Ana já puxou a orelhinha dele por causa disso, não é? Tanto é que teve um momento que ele também confessa que ele ficou sem saber o que ia falar. E agora, o que eu digo? Vai estudar, vagabundo. Não é? Vai ficar esperando só por mim? Não, tem que estudar. O esforço. 10h30 já. Todo espírito se identifica com o Evangelho de Jesus e manifesta o desejo de acompanhar o pensamento do Mestre. Tem sua mediunidade em expansão. Todo que se identifica com o Evangelho de Jesus e manifesta o desejo de acompanhar o pensamento do Mestre tem sua mediunidade em expansão. Esse desejo permite uma atenção nos atos
Vou parar por aqui. Mentais e nas escolhas que o Espírito realiza. Essas escolhas é que são o problema. É nessas escolhas que a gente muitas vezes destrói as bênçãos recebidas. E agora? Eu faço isso, eu faço aquilo, mas aquilo ali não tem sensação nenhuma, não vou sentir prazer algum. Eu vou fazer isso aqui, pronto, jogou fora o melhor. Jogou fora o espiritual para aproveitar o material. Sambou, como diz o ditado popular. Tombou. E eu costumo falar, eu digo isso até lá em casa, eu digo, olha, não importa. Uma gota ou a garrafa cheia, tudo é veneno. E veneno é veneno. Tanto faz um bule cheio ou uma gota. Você provou, depois vai ter que dar conta dele. Nós vamos parar por aqui. Veja como é complicado. Nós estamos no slide de número 15, são 28, faltam 13. Nós vamos continuar na semana que vem. E de acordo com a continuação na semana que vem, nós vamos entrar na parábola. Na parábola. Eu acredito que deva dar tempo, porque eu tomei 15 minutos falando, talvez os 15 minutos aqui completássemos a tarefa, porque sempre quando vai chegando no final a coisa já vai sendo mais rápida. Né? E então, na semana que vem, nós terminamos e vamos entrar na parábola, se Deus quiser, entraremos na parábola, a geração de hoje. E olha, essa parábola tem coisas na geração de hoje muito interessantes, muito interessantes, que muitos não estão dando conta. Muitos não estão dando conta. Porque trazemos a parábola para o século XXI. Muito bem. Então, terminando a nossa tarefa de hoje, que possamos, neste exato momento, elevar mais e mais pensamento. Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom procurar entender tudo que deixaste, os teus ensinamentos. Jesus, como estamos felizes pela compreensão que nos bate, pelo entendimento que nos chega, pelo alívio que nos agasalha, para nos libertar dos apegos, dos hábitos inferiores. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por termos ao nosso lado esses trabalhadores da tua seara, que nos agasalham, que nos amparam, que nos ajudam, que nos inspiram. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amigos espirituais, como agradecer a presença de vocês. Nossa gratidão é enorme. Muito obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado, Eurípides. Muito obrigado, Eurípides. E acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.